O profeta da bicicleta. A visão e o caminho de Padre Pierre Louis de Bernadette. Existem homens que enxergam a geografia das cidades não pelos mapas oficiais, mas pelo pulsar das comunidades e dos movimentos populares. Padre Pierre Louis de Bernadette foi um desses raros indivíduos. Para ele, a história não é escrita em gabinetes, mas no movimento independente das pessoas que buscam dignidade. Sua trajetória é um exemplo de coerência absoluta, onde o meio de transporte era o de menos e o destino, o bem comum, era tudo. Pierre Louis não apenas viveu no Brasil, ele decifrou as engrenagens que travam o país, pedalando contra o vento das injustiças. A evolução da mobilidade, do Fusca ao patinete. A relação de Pierre Louis com seus meios de transporte revela sua resiliência. Após ser ordenado, ganhou dos pais um Fusca, mas um grave acidente a caminho de São Paulo quase lhe custou a vida e o fez abandonar o carro. Passou para uma motocicleta que pilotou por 25 anos, até outro acidente quase fatal o levar a adotar uma bicicleta. Com ela, percorreu incansavelmente toda a região norte de Belo Horizonte, até Santa Luzia. Com seu humor sagaz, dizia que se a bicicleta também tentasse matá-lo, ele passaria para um patinete. Só parou de pedalar quando a saúde exigiu, pois nenhum acidente foi capaz de frear sua vontade de estar entre os povos. O embate com o sistema e a defesa do povo. Sua atuação comunitária foi marcada pela coragem de denunciar o que ninguém queria ver. Em 1988, enfrentou processos por desacato e por denunciar o envolvimento de policiais civis com o tráfico no bairro 1º de Maio. Foi detido mais de 8 vezes em conflitos com grileiros e em defesa de assentamentos. Um movimento marcante foi a ocupação de um terreno na rua Benedito Xavier, em pleno Dia do Trabalhador, que o levou a passar o dia inteiro detido. Para ele, estar ao lado dos movimentos populares era a única forma de fazer a história avançar. A estratégia da não naturalização. Embora se sentisse um autêntico brasileiro pela satisfação do que fazia, Pierre nunca se naturalizou. Foi uma decisão de extrema inteligência política. Chegado ao Brasil durante o golpe militar, sabia que, como estrangeiro, o risco era a expulsão. Se fosse naturalizado, o pente fino do regime poderia ser muito pior. Ele aconselhava outros estrangeiros a fazerem o mesmo, ciente da instabilidade do país. Pierre via com clareza que a sociedade brasileira precisava urgentemente de conscientização, pois desconhecia as raízes de seus sofrimentos, o que tornava as consequências das crises ainda mais duras. O diagnóstico do Brasil, o império virtual. Para Pierre Louis, a miséria do Brasil não era apenas fruto de desigualdades internas, mas do estrangulamento causado pelo FMI pela dívida externa. Ele descrevia um sistema quase invisível, o império virtual, que as pessoas não conseguiam ver, mas que roubava as riquezas do país. Denunciava que 1/3 das reservas ia para o FMI e outro terço para a corrupção, deixando saúde, educação e moradia em segundo plano. Ele lamentava a dificuldade de conscientizar os jovens sobre essa tragédia social,
pois eles eram os mais atingidos pela dinâmica globalizada que mascara a realidade. Herança e consciência. Considerado o sucessor do padre Lage, Pierre admirava a força dos intelectuais, operários e universitários das décadas passadas, como o padre Viegas e os dominicanos. Ele via com tristeza o enfraquecimento dessa consciência crítica dentro da própria estrutura da igreja em Belo Horizonte, mas nunca deixou de dar sua contribuição para a formação dos jovens, acreditando que a educação era a chave para mudar o rumo do país. Finalização. De 2004 a 2006. A profecia confirmada. Ao relermos as palavras de Padre Pierre Luigi, ditas em junho de 2004, é assustador e, ao mesmo tempo, admirável perceber como ele estava décadas à frente de seu tempo. Hoje, em 2026, o conceito de império virtual que ele mencionou é a nossa realidade mais crua. Uma economia dominada por algoritmos e fluxos financeiros invisíveis, que continuam a drenar as riquezas do Brasil, exatamente como ele previu. Enquanto em 2004 ele pedalava denunciando o estrangulamento da dívida pública, em 2026 vemos que os nós que ele apontou ainda não foram desatados. Sua visão sobre a dificuldade de conscientizar o jovem diante da globalização se provou profética. No mundo hoje saturado por informações rasas que escondem as raízes da desigualdade, Pierre Luigi Bernaredi não era apenas um padre de periferia, era um analista geopolítico sobre duas rodas. Sua história nos ensina que para entender o futuro é preciso ter a coragem de olhar para o que ninguém quer ver e a disposição de pedalar, se necessário, até o fim das forças por aquilo que se acredita.